Boa noite. Sejam bem-vindos ao módulo 2 do curso de Cálculo da quantidade de blocos e argamassa de assentamento. No vídeo de ontem, vimos sobre o cálculo da quantidade de tijolos para levantar uma parede. Falamos um pouco sobre os tipos de tijolos e o futuro desse material. Vimos como baixar a tabela SINAP e como encontrar o material desejado e aprendemos a utilizar o aplicativo que faz todo o cálculo da quantidade de tijolos. E hoje vamos ter a continuação do minicurso de cálculo de quantidade de blocos e argamassa de assentamento. Hoje vamos falar sobre a argamassa, o cálculo para saber a quantidade ideal para ser utilizada em uma construção. Vamos ver como remover a argamassa em diferentes situações e no final do vídeo vamos ver as formas de reaproveitamento de resíduos de construção na produção de argamassa. Como citado no vídeo de ontem, as discentes responsáveis pela elaboração deste minicurso são Janaína, Jaqueline, Rosiane, Samara e eu, Caroline. No módulo de hoje, vamos falar sobre o histórico da argamassa, sua origem na pré-história e no Brasil. Vamos falar também sobre os tipos de argamassa e suas variações, como a argamassa de assentamento, de pisos, de revestimentos, argamassa impermeabilizante, bem como suas especificações. Vamos falar também sobre o futuro da argamassa e qual a melhor maneira de comprar e armazenar argamassas. Vamos responder essa pergunta. Vamos falar também sobre como remover a argamassa em diferentes situações, a reutilização dessas argamassas. Vamos apresentar os cálculos de argamassa de assentamento e algumas informações referentes a esses cálculos. E para finalizar o módulo, vamos apresentar alguns exemplos. E a reutilização dessas argamassas. Vamos apresentar os cálculos de argamassa de assentamento e algumas informações referentes a esses cálculos. E para finalizar o módulo, vamos apresentar alguns exemplos. Também acredita-se que a argamassa surgiu na Pérsia Antiga, onde usava-se alvenaria de tijolos secos ao sol, com o assentamento de argamassas de cal. Seu desenvolvimento como sistema construtivo, entretanto, ocorreu em Roma. Durante o Império Romano, os homens tiveram a ideia de misturar um material aglomerante, a pozzolana, com materiais inertes, dando origem às primeiras argamassas. Esse material vem sendo utilizado tanto para pavimentar as edificações, como para unir e revestir os blocos que formam as paredes e os muros das mesmas. Já no Brasil, a argamassa passou a ser utilizada no primeiro século da nossa colonização, para assentamento de alvenaria de pedra. A cal que constituía tal argamassa era obtida através da queima de conchas e mariscos. O óleo de baleia era também muito utilizado como aglomerante, no preparo de argamassas para assentamento. Como muitos sabem, a argamassa possui algumas variações e especificações. Continuando o vídeo, você vai conhecê-las. A argamassa é primordial para qualquer tipo de construção, composta por uma mistura de cimento, areia e aditivos químicos. Ela pode ser utilizada para o assentamento de tijolos e blocos, impermeabilização e regularização de superfícies, ou para dar acabamento às superfícies, seja ele texturizado, áspero ou liso. Para qualificar a sua aplicação, seja qual for ela, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, estabelece parâmetros normativos para algumas propriedades do material, como trabalhabilidade, retenção de água, teor de ar incorporado e resistência de aderência, por exemplo. O ideal
é que quando ela estiver em estado plástico, apresente boa trabalhabilidade e capacidade de retenção de água adequada para garantir a hidratação do cimento. Enquanto em estado endurecido, deve apresentar boa resistência de aderência ou ao cisalhamento e boa resiliência. Vamos agora para algumas dessas variações. Vamos começar falando da argamassa de assentamento. Essa argamassa é mais comum e mais usada dentre todas. O papel dela é unir blocos de alvenaria e tijolos entre si. Geralmente é aplicada com uma colher de pedreiro, mas dependendo da necessidade e do local de aplicação, ela pode ser feita também com o uso de bisnaga para facilitar o trabalho do profissional responsável. Vamos falar agora sobre a argamassa de pisos. Essa argamassa é utilizada para se aplicar sobre pisos, cerâmicas, ladrilhos, entre outros materiais. É aplicada sobre a superfície do contrapiso, fazendo a ligação entre este e a cerâmica ou o acabamento aplicado. Mas apesar de este tipo de argamassa ser usada para assentar os revestimentos, não confunda com o tipo anterior, a argamassa de assentamento. Enquanto uma tem função de unir os blocos, a outra serve para revestir o ambiente. Vamos conhecer um pouco sobre a argamassa de revestimento. Mais uma vez, é importante não confundir este terceiro tipo de argamassa com o anterior, feito para assentar revestimentos e pisos. Nesse caso, a ideia de revestimento tem um sentido mais amplo. Essa argamassa é aplicada na parede crua e até mesmo em um teto que acabou de ser construído. Tem a finalidade de cobrir, proteger e nivelar as superfícies, podendo ser realizado em 3 etapas: chapisco, emboço e reboco. O chapisco é aplicado assim que a parede é erguida. É comum usar uma parte de cimento e 4 partes de areia grossa para revestir a parede com essa massa mais grosseira. O emboço é a segunda camada que vai nivelar a superfície da parede e prepará-la para a última fase, que é o reboco. Este é o acabamento da argamassa na parede, com o nivelamento total. Dependendo do objetivo da obra, essa parte é deixada de lado. E para finalizar as variações das argamassas, vamos tratar sobre a argamassa impermeabilizante. Essa argamassa é utilizada pois alguns ambientes precisam de um reforço a mais devido à umidade. Ela é usada principalmente em paredes e tetos para evitar problemas com infiltrações. Em resumo, cada tipo de argamassa tem um propósito definido, e não existe uma que seja melhor que as outras. Dependendo da função e do local da aplicação, vale a pena escolher a que mais se encaixa no contexto. Apesar de saber que há vários tipos de argamassa, cada um com um fim específico, ainda possui uma variante muito importante para a escolha desse material, a sua especificação técnica, que é o que vamos ver agora. A argamassa AC1 é melhor para ambientes internos, exceto os que requerem revestimento especial, como estufas e saunas. A argamassa AC2 é melhor para ambientes externos, que precisam resistir a vento, chuva e cargas pesadas. A argamassa AC3 é mais resistente que as outras duas. É ideal para usar em ambientes que exigem mais, mas não tomam sol, como saunas, piscinas e fachadas.
A argamassa AC3E é uma variação da argamassa anterior, só que com uma resistência maior à insolação direta. Lembrando que também é importante saber qual a melhor marca na hora da escolha da argamassa, para que não tenhamos dores de cabeça em um futuro próximo devido à ineficiência do produto. Agora vamos entender um pouco sobre o futuro da argamassa. Diferentemente do tijolo, que existem diversos novos modelos que estão sendo inventados com o intuito de facilitar na hora da construção e reduzir o impacto no meio ambiente, a argamassa não tem tantos métodos assim para facilitar nesses aspectos. Existem algumas iniciativas voltadas para a inovação com o uso do escaneamento 3D, para mapear a planicidade da obra e assim achar os pontos críticos, conseguindo então verificar a quantidade de argamassa necessária para o consumo da construção. Esse estudo é importante para a redução do desperdício do produto, tendo em vista que para fazer a argamassa se utiliza material como a água, por exemplo, que é retirada do meio ambiente, mesmo sabendo que o consumo de água tem que ser controlado para não afetar ainda mais o meio ambiente. Os estudos sempre são voltados para formas de produzir cada vez mais rápida e eficiente, lembrando da sustentabilidade e desempenho, visando a trabalhabilidade da argamassa e como utilizar uma menor quantidade de água para sua produção. Vamos falar agora sobre qual a melhor maneira de comprar e armazenar as argamassas. Pesquisar, planejar e orçar é uma forma inteligente na hora de escolher e comprar a argamassa que será utilizada em sua obra. No entanto, é de suma importância a forma de armazenamento que será feito com o produto, para que não se perca o traço, a qualidade, nem a eficácia do produto. A seguir, iremos desenvolver um planejamento passo a passo sobre o assunto. Um planejamento com as características e especificações da obra garante a melhor forma de adquirir a argamassa. Na hora de comprar materiais de construção, é inevitável dúvidas surgirem. Afinal, um mesmo produto pode oferecer diversas possibilidades de uso, como por exemplo as argamassas. Elas, além de apresentarem um portfólio para diferentes tipos de serviços ou obras estruturais, podem ser vendidas em sacadas ou a granel, que são quando se compram em grande escala e o carregamento é feito em um caminhão betoneira. Em primeiro lugar, é fundamental ter em mãos um bom projeto com as características e especificações da obra. Assim, é possível analisar qual a melhor forma de adquirir a argamassa correta para sua construção. Como, por exemplo, para grandes obras estruturais, a argamassa projetada é mais indicada por ser considerada uma alternativa mais moderna e eficaz quando comparada à argamassa chapada à mão. Mas no caso, devemos comprar a argamassa ensacada ou a granel? As argamassas ensacadas são mais adequadas em casos que o produto é transportado até o local da aplicação em carrinho ou duto. Em grandes cidades, elas podem ser uma opção melhor, pois não ocupam tanto espaço nos canteiros de obra. No caso das ensacadas, a produção de água necessária é pré-indicada pelo fabricante. Deve-se evitar a argamassa virada em obra, pois qualquer variação nos traços pode comprometer a aplicabilidade do produto. Mas como remover a argamassa em diferentes situações? A tarefa pode parecer simples, mas é um trabalho que deve ser executado de maneira minuciosa. A argamassa pode ser utilizada em obra para assentar revestimentos, como cerâmicas, porcelanatos,
granitos, mármores e pedras naturais. A aplicação é realizada com o uso de desempenadeira dentada e com EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais. Existem várias situações em que é necessário remover a argamassa, como por exemplo, a troca dos pisos e azulejos, para que não fiquem resíduos que dificultem a fixação das novas cerâmicas. A substituição da argamassa por uma que seja impermeabilizante, para evitar que o ambiente fique úmido. E a modernização da arquitetura interna ou externa de uma edificação antiga, transformando-a em uma mais moderna. Basicamente, a remoção da argamassa de pisos e de paredes segue o mesmo princípio e pode ser realizada com máquinas elétricas, cinzel, martelo e espátula, além da lixadeira para remover a argamassa e resinas restantes. Para que se defina o processo de remoção da argamassa, é necessário analisar há quanto tempo foi executada, em que meio se encontra, se é em área interna ou externa, e a agressividade do meio em que foi aplicada. Agora vamos ver sobre a utilização de restos de argamassa. Trouxemos aqui para vocês um trabalho realizado por alunos da Universidade Federal de Goiás em seu TCC. Analisando o desempenho dos revestimentos produzidos com o resíduo de argamassa, foram preparados painéis de revestimento para teste na obra. Para tanto, foi reservado um muro dividido em 6 painéis, expostos às mesmas condições às quais uma fachada é submetida. As variáveis estudadas foram chapisco convencional, solução de cal como alternativa ao chapisco, chapisco com utilização de chapix aplicado diretamente na estrutura, revestimento de camada única convencional, reboco com utilização de aditivo retardador de pega e reboco com utilização de resíduo de argamassa. As condições de ensaio foram determinadas por fatores práticos de obra. O construtor estava em busca de uma solução sustentável para o resíduo de argamassa gerado durante a execução do revestimento externo, justificando os traços com resíduo de argamassa. Outro objetivo era produzir argamassa de revestimento no dia anterior ao da aplicação, e assim minimizar a ociosidade da mão de obra devido ao atraso no abastecimento de argamassa aos locais de aplicação. Para garantir que a única variação dos resultados estivesse relacionada ao tipo de chapisco e reboco aplicado, foram fixadas algumas condições relacionadas com a preparação e aplicação das argamassas, tais como materiais utilizados, o processo de produção da argamassa, utilização de base semelhante, utilização do mesmo profissional e ferramentas, condições climáticas semelhantes, idade de avaliação e espessura dos revestimentos. Vamos ver agora como é de fato o cálculo de argamassa de assentamento. Você deve saber tão bem quanto eu que em uma obra, comprar material de construção a mais é tão ruim quanto comprar em quantidade insuficiente. Além de ser imprescindível para o orçamento, é importante para se cumprir o prazo da obra. No entanto, iremos mostrar como fazer o cálculo do volume de argamassa de assentamento na construção civil. O consumo da argamassa é medido em quilograma por metro quadrado. Isso para revestimentos cerâmicos. O consumo da argamassa é medido em quilogramas por metro quadrado para revestimentos cerâmicos e em gramas por metro quadrado para rejuntamento. A dosagem de seus componentes pode ser feita em louco, ou seja, no olhômetro.
Porém, é comum que grandes construtoras recorram a fábricas, adquirindo delas uma argamassa industrializada, chamada de polimérica. Contudo, o rendimento desse material deve variar dependendo até dos dentes da desempenadeira usada pelos operários. Em obras menores, não vale a pena, analisando pela questão custo-benefício, os profissionais adquirirem uma argamassa direto da indústria. Eles podem, por exemplo, comprar um saco de mistura pronta. Estima-se que um saco com 20 kg cobriria uma área de aproximadamente 4 metros quadrados. Mas esse dado também pode variar de acordo com o uso dado à massa e sua espessura quando aplicada à parede. Mas e se o profissional resolver então calcular cada um dos itens da argamassa para estimar melhor o gasto? Bom, não há nenhuma fórmula mirabolante para isso. Na verdade, o processo é bem simples e parecido com aquele que é feito para calcular o concreto. O primeiro passo é achar o volume da área a ser preenchida com o material. Depois, multiplica-se o número encontrado pelo traço do material. Vamos seguir agora com uns exemplos para deixar as informações passadas no minicurso de uma maneira mais clara. Os exemplos serão apresentados Saindo pela um pouco acadêmica das Samara. informações, vamos agora para alguns exemplos. No primeiro, imagine a seguinte situação. Um ambiente tem 5 metros de largura por 7 metros de comprimento e o cliente quer fazer um contrapiso. Então, nesse caso, como o arquiteto ou engenheiro faz o cálculo da argamassa para o local? Bem, a primeira etapa é multiplicar o comprimento do ambiente pela sua largura, para obter sua área. Nesse caso, temos 5 metros de largura e 7 metros de comprimento, obtendo 35 metros quadrados de área. Em seguinte, vamos multiplicar a área que a massa deve cobrir pela espessura de sua camada. Nesse caso, vamos adquirir 5 cm de espessura. Então, temos 35 metros quadrados vezes 0,05 metros, que são os 5 centímetros, obtendo 1,75 metros cúbicos de volume de contrapiso. Agora é necessário seguir uma proporção de traço. Você pode pesquisar e ver qual a mais adequada para o seu caso. Aqui usaremos o traço de 1:12 como exemplo. Sabe-se que o volume do contrapiso é 1,75 metros cúbicos e que para um traço de 1:12 o rendimento do cimento é de 5 e o da areia é de 1,08. Calculando a quantidade de cimento, devemos multiplicar o seu rendimento pelo volume do contrapiso. Sendo seu rendimento de 5 e o volume do contrapiso de 1,75, temos 5 vezes 1,75, que resulta em 8,75 sacos de 50 kg. Ou seja, como não se pode comprar 8,75 sacos, arredondamos para 9 sacos de 50 kg de cimento. Para a areia, fazemos a mesma coisa, rendimento vezes volume de contrapiso. Então, temos 1,08 de rendimento e 1,75 de volume de contrapiso. Multiplicando os dois, temos 1,89 metros cúbicos de areia. Arredondando, temos 2 metros cúbicos de areia. Agora, se houvesse uma mistura pronta que rendesse 4 kg por metro cúbico, o cliente precisaria comprar 7 kg do produto. É só multiplicar 4 pelo volume do contrapiso, que é 1,75. Então, fica na escolha do cliente saber se ele quer comprar a argamassa pronta ou quer comprar o cimento e a areia. Um economiza mão de obra e o outro economiza no valor do material. Bom, para finalizar nosso curso, vamos utilizar nesse último exemplo o conhecimento adquirido tanto no vídeo anterior, onde nós aprendemos a calcular a quantidade de tijolos,
como nesse, que vimos o cálculo para a argamassa de assentamento. Vamos juntar essas duas etapas para calcular a quantidade necessária de material que será utilizado. Nosso ambiente é uma construção que tem 5 metros de comprimento, 4 metros de largura e tem o pé direito de 2,9 metros, que é a parte do chão até o teto, ou seja, a altura da minha parede. Na parte frontal, temos uma porta de 0,80 metros por 2,1 metros, uma janela de 1,20 metros por 1 metro e tem 4 pilares, um em cada canto, de 0,30 metros por 0,15 metros. Vamos usar tijolos com a medida de 9 por 19 por 29 centímetros. A primeira coisa que vamos fazer é o cálculo da área das paredes da nossa construção. Para calcular isso, devemos calcular somente a área que tem alvenaria. Por exemplo, na parede frontal temos pilares, janela e porta. Vamos calcular a área dessa parte e subtrair a área desses vãos. A área da parede frontal, vamos pegar o comprimento de 5 metros pelo pé direito de 2,9. Então, temos 5 vezes 2,9, que dá 14,5 metros quadrados. A área dos pilares, usamos o comprimento de 0,3 multiplicado pelo pé direito de 2,9. Então, temos 0,87 metros quadrados por pilar. Lembrando que temos 4 pilares. A área da porta é de 0,8 vezes 2,1, como temos no dado anterior, que é igual a 1,68 metros quadrados. Na área da janela, temos 1,2 vezes 1, que é 1,2 metros quadrados. Portanto, na área líquida da parede frontal, devemos pegar o 14,5, que é a área bruta da parede frontal, menos 2 vezes 0,87, pois temos 2 pilares, menos a área da porta, que é de 1,68, menos 1,2, que é a área da janela. Nesse cálculo, temos 9,88 metros quadrados da parede frontal. Agora, para as paredes laterais, é só calcular o valor da área da parede, já tirando o valor da espessura do pilar, ou seja, da espessura das paredes horizontais. Então, o comprimento das paredes laterais é igual a 4, que é o comprimento da parede, menos 0,15, que é a espessura de um pilar e da parede horizontal, menos 0,15, que é a espessura da outra parede. Isso dá igual a 3,70. E para obter a área, é só multiplicar pelo pé direito. Então, fica 3,70 vezes 2,90 e temos 10,73 metros quadrados de cada parede lateral. Então, como elas possuem as mesmas dimensões, iremos agora para a parede dos fundos. Nesse caso, pegamos o comprimento da parede de 5 metros e subtraímos a largura dos pilares, ficando 5 menos 0,30 menos 0,30, que dá igual a 4,40. Agora, multiplicando a base pela altura, temos 4,40 vezes 2,90 do pé direito, obtendo 12,76 metros quadrados da parede do fundo. Agora que já sabemos o valor da área de todos os lados, temos que somar esses valores e ver a área total, ou seja, vamos somar 9,88 da parede frontal, mais 10,73 de uma das paredes laterais, mais 10,73 da outra parede lateral, mais 12,76 da parede dos fundos. Então, nossa área total é de 44,10 metros quadrados.
Para descobrirmos a quantidade de tijolos, vamos utilizar a seguinte fórmula, que é basicamente a simplificação dos passos ensinados no módulo 1, em que N é igual à quantidade de tijolos, A é a área de alvenaria, B é o comprimento do tijolo, V é a quantidade de argamassa de um tijolo ao outro no sentido vertical, H é a altura do tijolo e EH a espessura horizontal da argamassa. Nessa forma, temos que dividir a área de alvenaria pela área de cada bloquinho de tijolo. Então, substituindo os valores, temos 44 dividido por 0,29 mais 0,01 vezes 0,19 mais 0,01. Cuidado nesses cálculos para não se esquecer dos parênteses. Dividindo esses valores, temos 735 tijolos. Tendo os valores dos tijolos, podemos ir agora para calcular a argamassa para assentamento. Vamos utilizar a seguinte fórmula do volume, onde V é a quantidade de argamassa em metros cúbicos, A área total de alvenaria, N a quantidade de tijolos calculada anteriormente, B comprimento do tijolo, H a altura do tijolo e I a largura do tijolo. Nessa forma, é pego a área total e subtraído pela área dos tijolos, deixando apenas a área da argamassa multiplicada pela largura do tijolo, ou seja, temos o volume de argamassa. Substituindo os valores, temos 44,10 menos 735 vezes 0,29 vezes 0,19, isso tudo vezes 0,09. Obtemos então 0,324 metros cúbicos, que seria a quantidade de argamassa para assentamento. Porém, esse volume é apenas o volume parcial. É recomendado que você use um volume de perda. Nesse caso, vamos utilizar 20% como esse volume extra. Então, é só multiplicarmos o volume encontrado por 0,2, que dá igual a 0,065. Agora é só somar esse volume extra com o volume parcial e teremos o volume total de argamassa. Então, 0,324 mais 0,065, temos então 0,39 metros cúbicos. E esse é o volume total de argamassa. Pronto, terminado esse exemplo, agora nós vamos usar essa mesma equação da quantidade de argamassa para assentamento, essa do volume, vamos utilizar ela nos mesmos exemplos que nós fizemos no módulo 1. Pronto, agora terminado esse exemplo, nós vamos pegar essa mesma fórmula do volume da argamassa de assentamento e utilizar um dos exemplos que nós passamos no módulo 1. No caso, seria essa fórmula aqui, que nós vamos utilizar naquele exemplo que eu passei do AutoCAD no módulo 1, dessa planta aqui, com todas as medidas. No caso, todo o cálculo dessa planta já está aqui, né? Então, nós só vamos utilizar as informações que a gente já calculou e aplicar nessa fórmula aqui. E obter o volume da argamassa que nós vamos precisar. Então, vamos lá. Para obter o volume da argamassa, a gente vai precisar do quê? Área total da alvenaria. Vamos ver qual foi a área total da alvenaria. Área líquida das paredes, equivale a esse valor aqui. Então, 99,1 menos número de tijolos que a gente achou, 3.304. Isso vezes
o comprimento e a altura do tijolo, ou seja, nós utilizamos aqui qual tijolo? 9 por 14 por 19. Então, a altura e o comprimento do tijolo vão ser 14 e 19. 14 por 19. Isso tudo vezes a largura do tijolo, que é de 9, se eu não me engano. Só conferir, de 9. Agora é só fazer o cálculo. Agora nós vamos deixar todas as unidades certinhas, né? Que eu coloquei ali em centímetros. Não pode esquecer, calcular desse jeito, senão vai dar errado. Então, corrigindo. 99,1 tá em metros quadrados. 3.304 vezes 0,14 vezes 0,19. Isso tudo vezes 0,09. Agora, primeiro a gente multiplica o que tem dentro do parênteses. 99,1 menos 3.304 vezes 0,14 vezes 0,19. Vai dar 0,027. Isso tudo vezes 0,09. Agora, vamos resolver a multiplicação. 99,1 menos 3.304 vezes 0,027. Vai dar 89,21. Isso tudo vezes 0,09. Agora, 99,1 menos 89,21 vai dar 9,89 vezes 0,09. E isso vai dar o volume total de argamassa que a gente vai precisar, 0,89 metros cúbicos. Quase 1 metro cúbico de argamassa aqui nesse caso. Agora vamos para o exemplo do chalé, passado na aula anterior, no módulo anterior. Eu não tenho mais o arquivo completo aqui no bloco de notas de todo o cálculo do chalé, mas peguei as informações necessárias para a gente aplicar dessa forma. Só lembrar vocês aqui de qual é a planta do chalé que eu estou falando. Seria esse chalézinho aqui que a gente fez todo o cálculo para saber toda a metragem linear, das paredes, para saber a quantidade de tijolos. E aí, com esses cálculos, nós conseguimos esses valores aqui. A gente utilizou o tijolo 9 por 19 por 19. A área líquida das paredes calculada foi de 99,74 metros quadrados. E nós calculamos 2.494 tijolos. Agora nós vamos utilizar essa mesma fórmula aqui para ver o volume de argamassa que vai ser necessário naquela mesma obra. Então vamos lá, substituindo. A área total da alvenaria seria a área líquida das paredes, 99,74, menos quantidade de tijolos, 2.494, vezes base de tijolo vezes altura, 19 vezes 19, vezes a largura de 9. Ajeitando esses valores agora todos para a mesma unidade, nós teríamos 99,74
menos 2.494 vezes 0,19 vezes 0,19 vezes 0,09. Só aumentar um pouquinho aqui. Então, continuando. Resolvendo aqui por ordem. E repete. Menos 2.494 vezes. Resolvendo que temos dentro aqui do parênteses 0,19 vezes 0,19. Nós vamos ter 0,036. Isso daqui vezes 0,09. Continuando. 99,74 repete. Menos 2.494 vezes 0,036. Vai dar 89,78. Isso tudo vezes 0,09. Agora nós vamos ver 99,74 menos 89,78. Vai dar 9,96 vezes 0,09. 9,96 vezes 0,09 vai dar 0,90 metros cúbicos. Ou seja, quase a mesma coisa do outro, né? Quase 1 metro cúbico. E essa seria a forma mais fácil de encontrar o volume de argamassa necessário. Lembrando que se você for comprar argamassa pronta, é bom você olhar o rendimento da argamassa e calcular de acordo com o volume que você vai precisar, quantos sacos você vai precisar comprar. Bom, esse foi o nosso mini curso sobre cálculo de tijolos e de argamassa para sua obra. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que em breve responderemos. Lembrando que é sempre recomendado contratar um profissional para a sua construção, evitando maiores problemas e buscando uma excelência na elaboração de projetos e conclusão da obra. Afinal, uma edificação projetada e organizada sai bem mais em conta. Até a próxima!